Olá, seja bem-vindo novamente à Universidade do Gerente. Temos um assunto de extrema importância para todos nós. Nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento local territorial, ou seja, como nós, pequenos empresários, gerentes, gestores ou até mesmo grandes líderes empresariais, podemos e devemos nos envolver com a nossa comunidade local. E como é que a gente pode desenvolver as comunidades, fazer com que a riqueza, o desenvolvimento econômico chegue na nossa cidade, no nosso bairro. E para conversar sobre esse assunto de extrema importância, de extremo interesse, recebo aqui o meu colega consultor Rafael Lucchesi, um grande especialista em desenvolvimento territorial. Rafael, seja bem-vindo, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui novamente. A honra é toda minha e o prazer também é todo meu, tá, Zé Júnior? Esse canal seu que está sendo um sucesso aí, né? Então, a gente poder participar e contribuir um pouquinho com esse sucesso, para mim, eu me sinto lisonjeado de fato. E parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, viu? Fantástico, Rafael, muito obrigado. Sentimos honrados com a sua participação aqui novamente. Rafael, desenvolvimento local. O que é desenvolvimento local? O que é desenvolvimento territorial? E qual que é o papel dos empresários, né? E aí de qualquer porte de empresa, dos seus gerentes, dos seus líderes, no desenvolvimento local? Como é que cada um pode contribuir? Nós, brasileiros principalmente, nós somos muito acostumados a delegar o resultado do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso território, de onde a gente vive, aos políticos. A gente ainda tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, né? Que o brasileiro detesta político, mas adora um estadozinho para tomar conta dele, né? Então, assim, na hora dos problemas, a gente sempre acha um político culpado para chamar de seu, né? A gente tem sempre um político para apontar o dedo. Mas Exato. quando a gente fala o seguinte, o que você está fazendo, então, para mudar a realidade do seu território? Aí as pessoas ficam um pouco mudas, porque, na verdade, elas acham que essa responsabilidade não é delas, né? Então, assim, todo mundo que tem um pouquinho de liderança, que tem um pouquinho de consciência da importância da ação pequena dele para o desenvolvimento do território, ele pode se sentir na obrigação de engajar em algum movimento, seja pela sua rua, seja pelo seu bairro, seja pelo seu comércio, seu setor, se filiar a uma associação comercial, né? E assim você consegue, aos poucos, gerar algum impacto, né? Tem um pensamento Inca, José Júnior, muito interessante, que ele fala o seguinte: se você quiser mudar o mundo, você tem que primeiro resolver o problema do seu país. Mas para resolver o problema do seu país, você tem que pensar em resolver a sua cidade primeiro. Se você quiser resolver a sua cidade, pense na sua rua. Mas para pensar na sua rua, cara, pensa primeiro na sua casa ou na sua empresa. Quando você quer resolver o problema da sua empresa, você tem que primeiro, então, olhar para si mesmo, se entender. Na hora que o seu coração entende os problemas, na hora que você entende o que você precisa fazer e você faz aquilo de forma integral, você dá conta de resolver o problema da sua casa, da sua empresa, aí você dá conta de impactar na rua, aí você dá conta de resolver o problema do bairro, para dar conta de resolver o país e assim por diante. Então, tudo passa pela pessoa. Você tocou num aspecto muito importante, né? Nós temos aquela mania, e eu já disse isso aqui em outros vídeos, parece até que é cultural nosso brasileiro, né? De terceirizar a responsabilidade, de querer colocar a culpa no outro. Então, o buraco que está na rua vai ser sempre a culpa do prefeito ou a culpa do vereador. Mas eu nunca realmente me envolvi em resolver aquela questão, em ajudar a pintar uma escola, em ajudar a discutir uma política de desenvolvimento local do meu bairro, da minha cidade. Ou seja, eu sempre terceirizo e coloco a culpa no outro, né? Isso é muito comum na nossa, é um traço cultural nosso brasileiro, né? Então, assim, a sua fala traz para a gente a responsabilidade. Então, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto gerente de uma empresa, eu tenho que me responsabilizar pelo local,
pelo local onde eu moro, pelo local onde a minha empresa está inserida e aonde a minha empresa depende, inclusive, para poder gerar resultados, né? Então, é o que eu consigo fazer pelo local e até como eu me envolvo nisso. A visão de que isso é importante, da importância do envolvimento da empresa, do envolvimento do indivíduo, isso daí está até tranquilo, né? De certa forma, né, Rafael? Agora, a grande dúvida parte para o como. Como é que eu vou me envolver? Eu sou um empresário, estou aqui numa cidade do interior ou num bairro na capital. Como é que eu vou me envolver e quais são as metodologias que tem, um método hoje de realização dessas ações de desenvolvimento econômico local? Eu lembro lá de trás, da época do Delis, da Agenda 21, né, que a gente fazia uns planejamentos de longuíssimo prazo e a comunidade acabava, a grande maioria, até se perdendo no meio desse horizonte que era muito longo e as coisas não aconteciam. Como é que está sendo feito isso hoje, Rafael? E conta para a gente um pouco da sua experiência com a utilização das metodologias ágeis em desenvolvimento territorial. Antes de chegar na metodologia ágil, é interessante a gente colocar uma seguinte questão, né? Se você quiser ajudar, você tem que se envolver em alguma coisa. Então, se você for olhar, se você procurar saber, tem sempre algum projeto, alguma causa, alguma instituição que trabalhe de forma associativa para pensando em resolver algum problema, né? Então, é assim que a gente começa a impactar, certo? Então, voltando àquela questão do prazo, né? Antes, e não antes ainda, quando a gente pensa em desenvolvimento, as cidades que estão aí hoje oferecendo serviços interessantes, como Gramado, né? Quando você vai e olha lá Maringá, que é uma cidade que é muito interessante, Costa Rica é uma cidade pequenininha lá do Mato Grosso do Sul, você vai em Bonito, Brotas, todos esses lugares, o Nordeste, alguns destinos turísticos lá que estão conseguindo atrair muita gente, tudo isso está acontecendo porque alguém pensou junto com outras pessoas e começaram a organizar aquele destino turístico, né? Então, assim, Gramado sempre foi uma instância turística e tal, mas um dia alguns fazendeiros se juntaram e falaram o seguinte: vamos transformar isso aqui num destino turístico. E eles começaram ali a pensar eventos. Hoje, Gramado é aquilo tudo que a gente vê. Aquilo não aconteceu de uma hora para outra, aquilo aconteceu por conta de um longo prazo, por conta de uma visão de futuro de longo prazo que se instalaram. Se você vai em Maringá, que hoje é um exemplo de cidade no Brasil, de gestão empreendedora, eles já estão pensando Maringá 2047, eles já têm esse plano escrito. Quer dizer, a visão de longo prazo ela é fundamental. O que não dá mais é para você ter só objetivos de longuíssimo prazo, né? Então, o que dá para... A gente precisa, inspirado nessa visão de longo prazo e aonde a gente quer chegar, nós temos que fracionar um pouco mais esses tempos. E aonde a gente pode aprender, então, com o manifesto ágil, com os métodos ágeis, né? Aí é que está, que a gente tira lá das empresas de software, que a gente precisa fazer entregas. Mais do que ter um bom plano, é o que a gente está entregando de benefício. Quais resultados que a gente consegue entregar agora, né, no curto prazo? Então, por exemplo, você pega um destino turístico, eu tenho até aqui alguns exemplos, que a gente pode compartilhar aqui algumas telas. Tem alguns destinos turísticos que eles têm clara qual é a visão que eles querem ter para 2030. Beleza. E o verão desse ano? Como é que nós vamos trabalhar o verão? Porque se a gente fizer um bom verão, a gente vai garantir um boca a boca turístico, não é assim? Nas agências de turismo, de todo mundo que foi, de feedbacks e tudo mais, para que as pessoas venham também no inverno, que venham nos próximos eventos. Aí você vai fazendo de evento em evento, você vai melhorando a qualidade da sua oferta de serviços, vai entregando valor para as pessoas. Aí sim, você, caminhando naquela direção, você consegue atingir uma visão de futuro. Mas é preciso pensar em entregas de mais curto prazo. Assim, eu não vou ficar de hoje, 2020, construindo 2030, só construindo. Não, ele é feito de pequenas partes.
Ele é feito de cada Exato. verão, ele é feito de cada evento que eu tenho de hoje, 2020, até o 2030. Não é assim? Então, a grande Exatamente, pergunta é: exatamente, qual é a entrega que eu consigo fazer no próximo verão? Qual é a entrega que eu exato, consigo fazer no próximo feriado? Qual vai ser o meu perfeito. próximo evento daqui uma semana, 2, 15 dias? E como é que eu consigo tornar essa experiência melhor para o usuário desde então? Não é assim? Exa- Exatamente, A gente. exatamente. Então, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho nessa região aí que está famosa agora, que é o Porto de Miritituba, que é uma cidade que é Itaituba, é cravado ali no sudoeste do Pará, né? O rio Tapajós, ele sobe ali do Mato Grosso, né? E ele passa pelo Pará, sai lá em Santarém, que é onde ele deságua no rio Amazonas, né? E aquela região ali é uma região que o PIB está crescendo, assim, multiplicando. Lá, toda a produção de grãos do norte do Mato Grosso é, tende a sair por ali, porque é uma rota mais barata, mais rápida e mais fácil de escoamento para exportação. Então, agora eles fizeram até essa duplicação, esse asfaltamento da 163, que está sendo muito falado aí, que depois de 40 anos o governo atual entregou, porque ali tem uma rota, um fluxo enorme, né, de caminhões que passam por ali. Então, pensa, se você quer fazer daquela região um grande terminal multimodal, que vai ser o grande rota de escoamento, você tem que fazer primeiro alguma primeira entrega. Olha, para aqui Tornado, nós primeiros temos que asfaltar esses 100 quilômetros que faltavam aqui. Focou todo mundo nisso. Quando eles elegeram o presidente focado nisso, eles foram no Ministério de Infraestrutura, cobraram tudo isso dali, pactuaram tudo aquilo ali, foi feita a entrega. Percebe? Então, assim, focando em 2030, numa visão de 2030 de que ali vai ser uma grande rota, né, de escoamento do grãos e passar tudo por ali, eles têm que resolver um probleminha de cada vez. Quando você escolhe o problema, você identifica qual é o grande gargalo, você concentra energia, você consegue dar vazão para você chegar naquele objetivo que você quer lá na frente. Poucas entregas, foco em poucas ações, mas aquilo sim vai te garantir resultado. Essa é a pegada. Então, Rafael, aproveitando, né, que nós estamos falando sobre desenvolvimento territorial e a utilização das metodologias ágeis para gestão e para resultados mesmo nessas comunidades, eu gostaria que você compartilhasse conosco algum caso de sucesso na implantação, onde você esteja envolvido, obviamente, na implantação de metodologias ágeis, ou que as metodologias ágeis tenham conduzido o desenvolvimento local territorial. Tá certo. Dizer que essas metodologias ágeis, na verdade, elas implicam numa mudança um pouco de cultura, né? A cultura do gestor público, né, das grandes universidades, planejamento, é sempre naquela pegada do longo prazo, aqueles grandes projetos. É uma visão filosoficamente linda, né? Mas que na prática as lideranças têm dificuldade de praticar e de monitorar por conta do tal do só longo prazo. Então, o que a gente precisa fazer? E assim, as metodologias ágeis vêm nos ajudar, né? Então, eu vou compartilhar aqui, por exemplo, o caso de um destino turístico, eu vou me dar o direito de não dizer o nome, para a gente poder trabalhar com um pouco mais de liberdade, mas eu vou compartilhar aqui um caso de um destino turístico do Nordeste, tá certo? Então vamos lá. Desse destino, a gente se ajuntou com as lideranças locais, empresários, né? O pessoal que integra o Conselho Municipal de Turismo, né? Que está lá a prefeitura, secretarias, associação comercial, os empresários que trabalham na praia, os barraqueiros, o pessoal que trabalha com bugs e tudo mais, né? Restaurantes, artesãos. Então, a gente juntou um grupo de umas 20 pessoas e começamos a discutir, e eles chegaram a essa visão de futuro. Que é muito importante, Zé Júnior, que o destino, quando a gente pensa em desenvolvimento de um local, esse desenvolvimento ele é resultado de uma construção. Então, de fato, a gente precisa de um prazo para que as coisas comecem a dar certo, que aquele impacto, de fato, seja perceptível, né? Então, assim, no mínimo 10 anos para frente, a gente tem que pensar 2 gestões, no mínimo, de prefeitura. E aí, nós estabelecemos lá
Isso é um trabalho que nós fizemos até esse janeiro desse ano, né? A visão para 2030. Então, eles falaram que eles querem ser um destino integrado ao turismo estadual, ou seja, que faça parte da rede estadual de turismo, que é uma cidade, que seja desejado nacional e internacionalmente, ou seja, que o brasileiro queira ir para lá e que tenha também turistas internacionais conhecendo e querendo ir para lá, que mescle praia, campo, cultura e história, que é toda a riqueza que eles têm lá, onde todos os atores trabalhem e se beneficiem de forma compartilhada, ou seja, que todo mundo, desde o barraqueiro, os artesãos, né, até os donos de hotéis e os grandes empreendimentos da cidade, percebam o resultado. Então, isso aqui é lindo. Mas como fazer? Como tirar isso aqui do papel? De novo, vem aquela conversa sobre estratégia. Para que a gente tenha uma boa estratégia, nós precisamos ter informação, não é? E aí, nós fizemos 2 pesquisas. No caso de turismo, tem uma pesquisa que chama Fantour, que a gente chama, são os grandes players que comercializam destinos turísticos, e chamamos esses caras para conhecer e vivenciar o que a gente tinha ali de experiência para mostrar. E essa turma veio e fez e deu feedback. Então, assim, uns falaram sensacional, eu não imaginava que o estado era tão rico, né? O Fantour despertou interesse em vender que a gente não tinha, ou seja, a gente nem conhecia. Se quem vende não conhece, eles não conseguem, o destino não vai para a prateleira e tudo mais. Pegou cada atrativo que a gente tinha lá, que estava oferecendo, e foi feita uma avaliação sobre serviços oferecidos, inovação, qualidade, infraestrutura. Com base nas informações, fizemos um segundo Fantour com outro grupo, e esse grupo avaliou com um pouco mais de rigor, né? E a gente começou a perceber, então, o que precisava ser feito. A visão de quem estava de fora estava ok, mas a gente precisava fazer uma visão, então, de como que nós estamos organizados internamente também para a gente trabalhar e resolver o nosso problema. Aí nós trabalhamos numa outra ferramenta de diagnóstico que chama o sociograma da rede turismo, né? E aí a gente trata uma questão mobilizadora e a gente definiu já uma festa pontual. Essa festa é uma festa internacional, né? Que ia acontecer. Esse aí é um grande empresário que ele fala o seguinte: eu só escolho paraísos no mundo, e dessa vez aquele destino foi escolhido como um dos paraísos para ter aquela festa. 98% das pessoas que vão para essa festa são turistas internacionais. Tá? O custo por dia, por turista, é a partir de R$ 1.000 para poder. E é uma festa de uma semana. Então é só turista que tem poder aquisitivo que ia participar de lá. Então, pessoal, aí vem aquela lógica, né? Beleza, a gente quer ser um destino internacional e tal, então nós precisamos fazer um evento dar certo. E aí, como fazer essa festa? E com base nessa pergunta, questão mobilizadora, né? Que é o objetivo que eles querem, então, fazer com que a festa Marenais gere aprendizado e benefício para o setor privado da cadeia, né? Aí a gente começa a pensar. Aí nós fizemos a nossa análise da rede, tá? Essa é a turma, né, que fez a análise da rede, vou passar rapidinho. A gente definiu aqui, então, alguns pontos de atenção, coisas que precisavam fazer, e chegamos num plano de ação que tenha um objetivo, uma estratégia, uma equipe, né? Quem que seria a equipe e tal, e indicadores. Isso aqui, na verdade, é uma meta. A gente falou que tem que ter 300 pessoas, empresários, diretamente envolvidos. E cada empresário, a gente vai medir, tem que gerar uma média de R$ 3.500 em negócio por pessoa envolvida. Então, você se lembra que a gente queria que todo mundo se beneficiasse? A gente criou aqui agora aqui já começa a ter o plano de ação, né? Rafael? Agora aqui já começa o plano de ação com indicadores, com meta, com tarefas a serem realizadas, com responsáveis, com prazo. Muito interessante. Mas por que a gente chegou nisso daqui? Porque a gente definiu lá atrás a nossa visão de futuro. Para 2030, né? E agora a gente falou o seguinte, então tá, vamos cuidar desse verão, tá certo? Vamos fazer esse verão dar certo? Tem um evento, então vamos fazer esse verão dar certo. E para que esse verão dar certo, vai começar pelo Réveillon. É o Réveillon e o verão.
E com base nisso, nós traçamos aqui indicadores e metas, e aí definimos o que precisava ser feito. Nessa definição aqui, aconteceu o evento e deu muito certo. Esse é um dos casos, né? Então, assim, perceba que planejamento serve para a empresa, serve para setor e serve para um território, né? E quando a gente fala de estratégia, a lógica é sempre a mesma. Precisa ter informação, precisa ter gente engajada, e quem faz as coisas darem certo são sempre pessoas. Pessoas alinhadas, dispostas a cooperar, conscientes de qual que é o problema que eles têm que resolver e com foco. Foco no que precisa ser feito. Essa é a pegada. Fantástico, Rafael. Para o gerente, empresário, enfim, para o líder empresarial que está nos assistindo e que quer ajudar, quer contribuir com o desenvolvimento local do seu território. Qual que é a principal dica, já para a gente ir, né, finalizando esse nosso vídeo, qual que é a principal dica que você dá para essa pessoa que está nos assistindo e que quer contribuir com o desenvolvimento local da onde ele mora ou da onde a empresa dele está inserida? Assim, uma andorinha sozinha não faz verão, essa é uma frase clássica, né? E a outra é o seguinte: os destinos constroem passo a passo o que destino enquanto marca. As marcas são fortalecidas à medida que você faz bem feito repetidamente alguma coisa, tá certo? Então, se você quiser que o seu território vire uma marca, você vai ter que participar e se dispor a cooperar com os outros agentes que estão ali fazendo o turismo para o turista, né? Então, por exemplo, tem uma outra cidade que a gente trabalhou que tinha lá várias associações, né? E aí, vamos discutir o verão. E aí, a turma do hotel falou o seguinte: não precisa discutir o verão, não, porque os hotéis já estão cheios. Vamos pensar o inverno, porque no inverno é que nós temos problemas. Mas espera aí, os hotéis estarem cheios é sinal de que a questão já está resolvida? O turista, ele vai para o lugar para ficar em hotel apenas? Percebe? Então, assim, a primeira coisa é, você tem que ter uma percepção de que não é só você que gera impacto. Você vai ter que se juntar com outras pessoas se você quiser trabalhar no seu local, né? A sua cidade. Isso serve para atrair turismo, isso serve para atrair negócio, isso serve para atrair empresa, tá certo? Se você quiser atrair negócios e fazer com que o seu município, o seu território seja pujante, você vai ter que se ajuntar com mais pessoas, porque é o conjunto das operações de forma coordenada que vão ser atrativos. Não adianta você ir lá e tentar caçar borboletas, né? Como aquela metáfora. Você tem que fazer o seu jardim ser florido que as borboletas virão. Então, é cuidar do seu local e, de forma coordenada, fazer um trabalho na direção que vocês entendem que seja melhor para que aquele jardim seu tenha mais flores, tenha mais cheiro e sabores, né? Fantástico, Rafael. Muito obrigado por mais uma vez compartilhar conosco todo o seu conhecimento, toda a sua expertise. Em nome de toda a equipe da Universidade do Gerente, meu muito obrigado. Nos sentimos honrados em ter você aqui novamente. E em breve teremos novos vídeos, né? Vamos gravar novos vídeos aí com o Rafael. E você também que está nos acompanhando, muito obrigado. A Universidade do Gerente está de portas abertas. Aproveite para assistir outros vídeos, outro conteúdo e se desenvolver cada vez mais as suas habilidades gerenciais, as habilidades que vão te ajudar a gerar mais e melhores resultados para você, para a sua carreira e para a sua empresa.